Nossa aulinha de ondulatória, continuação. Ô, professor, não aguento mais ver onda. Ah, jovem é a vida, né? Então, só para dar aquela lembrada, pá, foi isso que nós vimos nas últimas aulas. Na verdade, na última aula. A equação fundamental da ondulatória, que a gente calcula a velocidade da onda, aqui como sendo lambda f, que é o que a gente mais usa, apesar que dá para calcular lambda sobre o período, né? E que para ondas eletromagnéticas, a energia está associada diretamente à frequência. Então eu tenho HE igual a HF, onde F é a frequência, E é a energia, e H é a constante de Planck, que vale 6,62 vezes 10 a menos 34 joules segundos. É uma unidade estranha a princípio, e assim como eu falei para vocês, quando nós formos discutir o que é a luz, que eu vou ter que dar uma pincelada em um pouquinho só de física moderna, aí a gente vai entender um pouco melhor essa constante de Planck. Por enquanto, vamos só aceitar que é uma constante que está ali no meio. E continuando os nossos exercícios, tá? Se alguém puder confirmar a página para mim só deste exercício, porque eu não anotei. Toda vez eu falo que eu vou anotar, eu esqueço. Mas é na parte de ondulatória, tá? Eu acho que é o segundo capítulo de ondulatória. Se alguém puder confirmar, solta aí no chat ou fala aí que eu anoto aqui. 136. Agradecido, jovem. 136, tá? 136. Então vamos para os exercícios. Vocês preferem que eu faça o quê com o exercício? Agora, mas participem, pelo menos para responder essa parte. Vocês preferem, do jeito que eu estou fazendo, que eu saio resolvendo exercício, né, devagar ali para ver se vocês entendem, ou vocês preferem que eu, por exemplo, fale assim, pessoal, vou deixar um exercício aqui na tela, vou dar 3 minutos para vocês tentarem resolver o exercício, sei lá. O que vocês preferem que eu faça? Porque às vezes eu tô fazendo um negócio aqui que vocês nem acham bom. O que vocês preferem? Comentem aí, fazendo favor. Ou não comentem nada, pelo jeito, né? Não falem nada. Tá, temos uma primeira resposta. Pode ir resolvendo. Posso ir resolvendo? Pode ir falando aí, gente. Se alguém pensar o contrário aí, não tem problema não. Vamos lá. Então vou resolvendo enquanto vocês estão tomando vergonha na cara para ver se me respondem. E as pessoas que estão respondendo, agradecidos. A figura apresenta, vistas de cima, cristas de uma onda que se propaga na superfície de um líquido em 3 instantes diferentes. Se a velocidade de propagação dessa onda é igual... Dessa onda não, né? Dessa onda é de 20 centímetros por segundo, seu comprimento de onda vale... Gente, aqui, bem certinho, né? Não é uma coisa muito difícil. O que eu vou ter que analisar? Tá? Eu vou ter que analisar aqui o tempo que passou. Tá? Então eu posso pegar do caso 1 para o caso 2, aqui, ou daqui para cá. Tá? Eu vou pegar esse caso aqui, eu vou marcar um xizinho. Então daqui para cá, quanto tempo passou? 0,2, né? De 0,20 para 0,40, o tempo que eu vou considerar é de 0,2. Então, vou colocar aqui o tempo como 0,2. Velocidade, ΔS por ΔT. Professor, por que você não está usando comprimento de onda sobre período? Porque aquilo ali... Depois eu sei que é um período, tá? Vai ser um período. Mas vamos fazer de conta que não é, que a gente não sabe essa informação. 20 é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. O tempo aqui é 0,2. Então, aqui eu tenho 20 vezes 0,2 dá 4 centímetros. Porque aqui estava centímetros por segundo. Ó, aqui eu tinha lambda. 2 lambdas, na verdade, né? E para cá, eu tenho 3 lambdas. Quanto foi que aumentou de um para o outro? Esse deslocamento, ΔS, é exatamente isso aqui, ó. Então, este é meu comprimento de onda. 4 centímetros. Que é a alternativa B de bola. Professor, daria certo se eu fizesse com a primeira parte? Daria, jovem.
Tá com dúvida? Faz depois, vê se dá certo ou não. Tá? Como é o comprimento, a distância é um comprimento de onda, aquele tempo acaba sendo período também, tá? Então por isso que eu falei que eu não coloquei como período, mas no fundo ele é o período também. Vamos lá para o próximo exercício. Se quiser que volte aí, é só dar um berro. Exercício 4. Deixa eu ver se não tem alguma imagem aqui faltando. Não. O intervalo de frequências sonoras audíveis para o ser humano está entre 20 Hz e 20 mil Hz, 20 kHz, né? Considerando que a velocidade do som no ar é igual a 340 metros por segundo. Então, 340 metros por segundo. E eu tenho as duas frequências. Os comprimentos de onda em metros das ondas sonoras para os extremos desse intervalo, indicado no enunciado. Então vamos lá. Alternativa A. Opa. Nossa Senhora. Vamos calcular o comprimento de onda. Velocidade é lambda f. Eu vou usar a primeira frequência de 20 Hz. 20. Passo para lá dividindo. 340 por 20. Aqui eu vou simplificar. Dá 7. Fique, tá louco? 7? 17 metros. Tá? Então esse é o comprimento de onda das ondas de 20 Hz, que são as ondas de baixa frequência. É o infrassom. Tá? Vamos fazer agora para 20 mil Hz. Lambda f. A velocidade é a mesma. O lambda eu quero e a frequência agora é 20 mil. Tá? Só que, obviamente, eu vou transformar isso em notação científica, né? 2 10 a quarta. Aqui eu vou dividir, podia ter cortado um zero, né? 170 vezes 10 a menos 4. Se você arrumar aqui, dá 17 vezes 10 a menos 3. Professor, dá para arrumar mais esse negócio aí, né? Dá para colocar 1,7, mas eu vou deixar assim. Só para vocês verem a relação, tá? Que é de 1000. A frequência de 20 Hz tem o comprimento de onda 1000 vezes maior do que a de 20 mil Hz. Justamente porque a frequência de 20 mil Hz é 1000 vezes maior. B. O comprimento de onda em metros de uma onda sonora com frequência 100 Hz no ar ao passar para a água, sabendo que o modo da velocidade de propagação na água é 4 vezes maior que no ar. Aqui temos uma pegadinha. Por que nós temos uma pegadinha? Porque vocês já estudaram refração, já estudaram lentes, né? Ametropias. E vocês sabem que quando você tem uma mudança de meio, a refração, você não tem alteração na frequência. Então todo este resto aqui não nos interessa. A onda vai mudar de meio, essa onda vai mudar o comprimento de onda e a velocidade, mas a frequência será a mesma. Então eu vou calcular o valor deste comprimento de onda quando ela está viajando no ar, que é onde eu tenho a velocidade. A frequência é 100. Então, 340 dividido por 100. E aqui nós temos, espera aí, 3,4 metros. Então, essa aqui é a resposta da alternativa B. Então, lembrem-se, na refração não há alteração na frequência. E cuidado, porque você fica ali, meu Deus, mas a velocidade é 4 vezes maior? Não interessa. A frequência é a mesma. A frequência é uma característica fundamental da onda. A frequência só é alterada quando você tem interferência, que são duas ondas na mesma região, tá? E alguns outros fenômenos específicos. Em geral, não há alteração na frequência. Sossegadão? Todo mundo de boas? Só esperando o feriadão semana que vem. Feriadão não, né? Feriadinho de segunda-feira. Jovem. O feriado nunca foi tão requisitado, meu Deus. Vou pular pro próximo aqui, tá? Se quiserem que eu volte, eu volto. Vocês não falam nada, eu vou indo aqui. É loucura.
Exercício 5 do Enem. Em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira. Sabe aquele exercício maravilhoso? Sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas circulares. Nessa situação, observou-se que caíam 2 gotas a cada segundo. Eita, exercício safado. Por que eu estou falando exercício safado? 2 gotas a cada segundo. Qual que é o tempo de uma gota? Meio segundo. Esse é o período. Tá? É o tempo de um acontecimento. A distância entre 2 cristas consecutivas era de 25 centímetros. Este é o lambda. A distância entre cristas é o lambda. E cada uma delas se aproximava da borda com uma velocidade de 0,5 metros por segundo. Então, beleza, né? Após algum tempo, a chuva diminuiu e a goteira passou a cair 1 vez por segundo. Então, na minha segunda situação, deixa eu mudar de cor aqui totalmente. Eu tenho um período de 1 segundo agora. Eu queria falar máscara. Pois será que não tá aqui por baixo minha máscara aqui? Que? Tá doido? Ô, jovem, desliga o microfone aí, jovem. Tá doidona? Pronto, deixa eu resolver aqui esse problema. Ué, eu não consigo mutar ela, jovem. O que tá acontecendo? Hein? Sei lá. Bom, vamos continuar aqui. O período é 1 segundo. Onde que eu estava mesmo? Com a diminuição da chuva, tá. O modo da velocidade de propagação da onda e a distância entre as cristas. Ele quer saber o lambda e a velocidade. Bom, o que eu vou calcular? Eu tenho que calcular a frequência para cada um dos casos. Tá? Na verdade, o primeiro caso ali não serve para nada, tá? Ou a primeira informação. Por que? Bom, mais ou menos serve. Por que eu tenho que calcular a frequência? Você falou, professor, mas a frequência é igual. A frequência é igual quando a fonte está trabalhando do mesmo jeito. A fonte emissora de ondas. Se eu estou mudando a frequência, eu estou mudando o período, eu estou mudando a frequência. Para calcular a frequência, eu tenho que é uma foto. Para esse primeiro caso, eu nem precisaria calcular, mas eu vou calcular aqui. Então, para esse primeiro caso, eu tenho 1 dividido por meio, que é 2 segundos. Opa, 2 Hz, desculpa. Eu calculei o negócio errado, peraí. Aqui é só colocar um F. Tá? 2 Hz. Então, aqui eu tenho uma frequência de 2 Hz. Aqui, se eu for calcular, 1 igual a F vezes T, aqui vale 1, então a frequência vale 1 Hz. Aí você fala assim, tá, professor, e agora? Eu tenho a frequência, eu tenho o período, mas como que eu vou calcular o comprimento de onda e a velocidade? O meio é o mesmo, não é? A onda está se propagando no mesmo lugar. Então, as velocidades são iguais. Então, por exemplo, a luz, aqui a gente está falando de uma onda mecânica, mas a luz, toda vez que ela vai para o ar, ela tem a mesma velocidade. O som, não importa se ele está indo para a direita, para cima, para um lado, para o outro, se ele está no ar, a velocidade é a mesma. Então, eu sei que a velocidade no segundo caso também é de 0,5 metros por segundo. Então, aqui eu já vou cortar as informações em que eu tenho uma diferença nas velocidades. E para calcular o comprimento de onda, agora sim. Velocidade é lambda f. Professor, poderia calcular pelo período? Poderia. Lambda sobre t. Só que, gente, eu não gosto de usar o período, não sei porquê. Então, 0,5. O lambda eu quero e a frequência vale 1. Então, o lambda vale 0,5 metros, tá? Que conhecido também como 50 centímetros. Então vamos para as alternativas. B. O comprimento de onda é maior que 25 centímetros e a velocidade é igual a 0,5 metros por segundo? Exatamente. Tá resolvido o exercício. As outras estão erradas. Ah, professor, mas
Mas é... E a frequência? Gente, a frequência só é a mesma quando a fonte é a mesma. Aqui ele fala claramente que mudou o período, mudou a frequência. Aí a velocidade é a mesma porque o meio é o mesmo. Por exemplo, vamos pensar em onda eletromagnética que tem mais variedade. Ou melhor, a nota Lá, se você está cantando lá, Lá e é a nota Lá, a velocidade do som com a nota Lá é igual à velocidade do som no mesmo meio com a nota Dó. O que vai mudar é frequência e comprimento de onda, porque o meio que ela está viajando é o mesmo. Tá? Deixa eu só ver um negócio aqui que a Márcia mandou uma mensagem. Vamos ver. Bom, vamos lá, para o próximo. Exercício 6. Uma manifestação comum das torcidas em estádio de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha... A gente já fez esse exercício já, gente? Eu tenho quase certeza que eu já fiz esse exercício. Se não foi com vocês, foi com outro colégio, então. Não foi com a gente, não. Então foi com outro colégio, porque eu lembro ter feito esse exercício. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam em pé e sentam. Mas vocês sabem como funciona uma ola, né, gente? Eu não vou ficar lendo o enunciado da ola, não. Calcula-se que o módulo da velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora. Talvez a ola seja um bom exemplo para mostrar como não há transporte de matéria, né? As pessoas balançam ali, mas elas não saem do lugar. E que cada período de oscilação tem 16 pessoas. Tá bom. Vou colocar aqui período de 16 pessoas. É uma medida estranha? É uma medida estranha. E que se levantam e se sentam organizadamente por uma distância de 80 centímetros. Estão distanciadas entre si 80 centímetros. Então, para que esse período está aqui? Eu não vou usar um período de 16 pessoas, não é uma medida, né? Só que se eu multiplicar isso aqui pela distância entre as pessoas, o período está associado ao comprimento de onda. Então, se eu multiplico isso aqui, e eu vou multiplicar agora na minha calculadora, 16 vezes 0,8 dá 12,8 metros. Eu já coloquei 80 centímetros em metros. Isto é o lambda, tá? Que é a distância que a onda percorre em um período. Então, nessa ola mexicana, a frequência da onda em hertz. Bom, eu tenho o comprimento de onda, eu tenho a velocidade que eu vou transformar para metros por segundo, dividido por 3,6. Então aqui 45 dividido por 3,6. Espera aí. 45 dividido por 3,6. Tá. 12,5 metros por segundo. E aí nós vamos resolver. Velocidade lambda F. 12,5 é igual a lambda, que é 12,8 vezes a frequência. E aí você olha para isso e olha para o enunciado que ele fala que é o valor mais próximo. O valor mais próximo é 12,5 dividido por 12,8, que é aproximadamente 1 Hz. Então é a alternativa C. Tá? Fiquem atentos aos enunciados que tem essas informações, mais próximo, mais distante, porque aí você fica... Você não perde tempo. Se não, você for fazer essa divisão na mão aqui, para achar até a terceira casa decimal, e aí você olha a alternativa depois e vê lá que era para aproximar direto já. Tá? Então usar a cabeça de vez em quando ajuda a sofrer menos com a matemática. Tá tranquilão, gente? Tá todo mundo muito quieto. Só a jovem lá que soltou o microfone do nada aquela hora, mas... Tudo certo, monte. Vocês são muito desanimados, gente. Vocês têm que ir mais animar na aula à tarde, entendeu? Soltar uns rojão, dar uns... É que é logo após o almoço, né? E não, mas... Não, ô louco, faz tempo que vocês almoçaram, pô. Agora que quase 3 horas da tarde? Aí, 2h30. Não pode comer uma pratada de feijoada, gente. Tem que comer um pouquinho só. Depois da aula... Vocês têm aula depois daqui? Depois da minha? Ao vivo? Tem de português. Então, depois que acabar a aula de português, vocês dão aquela arregaçada. Pede um lanchão.
Tá? Deita que se dá aquela respirada curta, sabe? Assim, de tanto que comeu, aí dorme gostoso. Aí dorme que é uma beleza, jovem. Aí vocês podem dormir. Até amanhã. UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Deve ser Uberlândia, né? Uberaba? Não sabemos, deve ser de Uberlândia. A figura abaixo está pequena porque senão não cabia na tela aqui, tá, gente? Então, a figura abaixo representa o espectro eletromagnético que apresenta ondas de diferentes comprimentos de onda. A compreensão do espectro eletromagnético permite ao homem explorar diversos tipos de onda, nas mais diferentes formas, nas transferências de informações, na saúde, blá. Aí tá aí o esqueminha, o comprimento de onda, que está aumentando conforme eu vou para baixo, né? Porque lá em cima é 10 a menos 6 nanômetros, então é 10 a vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 9. Ih, falhou minha caneta aqui. Aí, pronto, voltou. Que dá 10 a menos 15. E aqui está 100 km, que é 10 a quinta. Então aqui o comprimento de onda está aumentando. Tá? E o que acontece quando o comprimento de onda aumenta? Nós fizemos já um exercício assim hoje, o do som lá. Se o comprimento de onda está aumentando, a frequência vindo para cá está diminuindo. É inversamente proporcional, né? A partir do espectro eletromagnético é correto afirmar que o infravermelho visível ao olho humano já pode parar e arrancar fora essa primeira alternativa. E eu não sei porque eu não estou... eu não estou riscando porque está em outro lugar. Agora estou conseguindo riscar. O infravermelho não é visível ao olho humano. As ondas de rádio não são visíveis ao olho humano, beleza. O Sol é visível, que a gente chama de luz, né? E possui velocidade baixa quando comparado à velocidade da luz visível. Não, jovem. Por que não? Porque elas estão viajando no mesmo meio. São todas ondas eletromagnéticas. É tudo a mesma coisa, fisicamente falando. Só vai mudar as energias, a velocidade é a mesma. Os raios gama são visíveis ao olho humano, sim. Possuem pequeno comprimento de onda e alta frequência. Os raios gama estão aqui, ó. Pequeno comprimento de onda e alta frequência. Até aí, beleza. Com alta capacidade de penetração em objetos sólidos e no corpo humano? Sim. Isso aqui você pode responder de duas maneiras, né? Ou analisando que a energia dessa onda é maior. Oh, meu Deus do céu. HF. Se a frequência é maior, a energia é maior. Então ela penetra mais na pele. Ou lembrando das aulas de radioatividade, que eu acho que vocês já tiveram em química, né? Que você tem as partículas alfa, beta e a radiação eletromagnética gama, que é a mais perigosa. D. As microondas são uma forma de radiação com comprimento de onda e frequência maiores do que a luz visível. Tá? Se você olhar aqui, o micro-ondas está aqui, ó. O comprimento de onda é maior, mas a frequência é menor. Então, o que está errado nessa aqui é a frequência. Todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma frequência? Não, tá? É o que define a onda. Se todas tiverem a mesma frequência, é tudo a mesma coisa. E não é. Elas têm propriedades diferentes, tá? Energias diferentes. O que elas têm de igual é a velocidade de propagação naquele meio. Vamos para o próximo. Deixa eu subir aqui. Ixi, ai, vocês não estão vendo o tanto de exercício que tem aqui ainda. 2. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. E sensores existe uma substância que se polariza na presença da radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser ampliada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida pelo seu corpo é determinada por esse tipo de sensor. A radiação captada por esse detector encontra-se na região de que frequência? Aqui é o seguinte, esses sensorizinhos brancos, que quando você se mexe acende uma luzinha vermelha, vocês já viram que tem um monte de lugar, em consultório tem bastante. Primeira coisa, ele tem que funcionar no escuro, né? Porque o ladrão pode entrar de noite. Então aqui a gente já vai excluir a luz visível. Certo? Agora a gente tem que pensar em que onda que o ser humano emite. Tá? Bom, ondas de rádio, com certeza não é, porque senão você
seria um sinal de Wi-Fi ambulante. Você não é um sinal de Wi-Fi ambulante. Micro-ondas, pelo mesmo motivo. Nós não emitimos micro-ondas, por quê? Porque são ondas maiores do que a gente. Então não tem como uma fonte emitir uma onda maior do que a própria fonte. Sobram duas, infravermelho e ultravioleta. O que a gente emite é o infravermelho, que é, acho que vocês já viram também, né, no mês passado talvez, a onda associada ao oh, meu Deus, espera que apareceu o recado aqui. A onda associada ao calor, a onda de transferência de energia, tá? Por calor, transferência. Tá? Então, o infravermelho. Então, nós emitimos infravermelho e é aquilo que o sensor mede. Não sei se vocês viram, não sei se eu falei também semana passada, que teve um tontão que se vestiu de papel alumínio para entrar para roubar uma loja. Não sei se vocês viram isso aí. Fez uma roupa toda de papel alumínio. Na teoria ele estava certo, o sensor não vai pegar. Mas o problema é que o papel alumínio não bloqueia 100% do infravermelho. E sem contar que é ridículo, né? Então, deu errado e foi preso. Próximo exercício. Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu seu biquíni, acendeu a luz do seu quarto e deitou-se exatamente embaixo de uma lâmpada incandescente. Após várias horas, ela percebeu que não tinha conseguido resultado algum. O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida de uma lâmpada incandescente é... O que é uma lâmpada incandescente? Que é a lâmpada antiga, de bulbo. Ela esquentava um filamento tanto que brilhava. É igual você esquentar uma faca no fogo, que ela começa a ficar rubra. Então, o que aconteceu nesse fenômeno aí? Nesse fenômeno, a lâmpada ela estava emitindo calor, que a gente associa ao infravermelho, e luz, porque estava iluminando a sala. Espera aí. Ou seja, eu estava nessa faixa. Deixa eu pegar uma cor que dê para arriscar aqui, que vocês vão conseguir enxergar. Ó, vou fazer um risco maior aqui para vocês entenderem. A luz visível estava mais ou menos aqui, tá? Dessa parte aqui a esta parte que estava sendo emitida. Este intervalo aqui de dentro, ó, tá? De radiação. A ultravioleta é uma frequência maior. Então ela teria que ter uma frequência maior, logo um comprimento de onda menor, com a mesma velocidade, porque estava no mesmo meio, a luz viajando, e se a frequência é maior, com mais energia. Por isso que aqui está a radiação ionizante, que ela tem energia para ionizar átomos, e para baixo disso, o que inclui ali basicamente a luz visível, tá? Que ela é bem pouco ionizante, é difícil você ionizar a matéria com a luz visível. Bom, o bronzeamento funcionou com baixa intensidade. Quando ele fala intensidade, era assim, se tivesse mais lâmpada tinha dado certo? Não, né? Então não. Baixa frequência. A lâmpada incandescente é de baixa frequência em relação ao que a gente queria, que era a ultravioleta. Então, sim. Um espectro contínuo? Não tem nada a ver isso com... Tá? Amplitude inadequada? A amplitude também não tem relação com a frequência e com o tipo de onda. A maior amplitude você vai estar passando um sinal igual, só que com uma diferença ali de um pouco até da energia, tá? Mas não. Curto comprimento de onda? Na verdade, não. O curto comprimento de onda era justamente na ultravioleta. O que ela estava recebendo era infravermelho. Então a resposta correta é a B de bola. Vou liberar aqui para a chamadinha. Pera, não coloca não que deu ruim aqui. Pronto. Podem responder a chamadinha do sucesso. Enquanto nós vamos para o último exercício, talvez. Último exercício? Deixa eu colocar o próximo. O último exercício. Meu Deus, tinha um monte de exercício para fazer.
4. O desk. Analise afirmativas abaixo com relação às ondas eletromagnéticas. 1. Os raios gama são radiações eletromagnéticas de frequência maior que a luz visível. Lembra? Quanto maior a energia... quanto maior a frequência, maior a energia. E você pode olhar pelo gráfico aqui também, que o comprimento de onda, que é o que ele está representando aqui, em metros, aumenta para a direita. Tá? Então, o que acontece com a frequência? A frequência ela vai aumentar para a esquerda. A frequência é maior para ondas que estão aqui do lado da esquerda, porque são inversamente proporcionais. Então, sim, as radiações eletromagnéticas raio gama estão aqui, eles têm uma frequência maior do que a luz visível que está aqui. Então, a primeira é verdadeira. As micro-ondas são ondas eletromagnéticas que se propagam no ar com velocidade maior que as ondas de rádio? Não, porque como é o mesmo tipo de onda, a velocidade é a mesma. Então não é com velocidade maior, essa aqui está errada. E 3, campo elétrico e magnético e uma radiação infravermelha vibram paralelamente à direção de propagação. Lembra, uma onda eletromagnética é um campo elétrico oscilando em um eixo, um campo magnético oscilando em outro eixo, enquanto a onda se propaga perpendicularmente. Então esta aqui também está errada, não é na mesma direção. Somente a alternativa 1 é verdadeira. Tá? Jovens, tá bom já, né? Foi bastante exercício. Tem mais uma cacetada aí, eu vou ver o que eu vou fazer com esses exercícios. Se fica para a semana que vem, se eu vou gravar e vou mandar, se eu vou deixar para vocês fazerem aí de tarefa. Vou pensar na vida e aí eu aviso vocês. Mas tá bom, acho que já rendeu bastante hoje. Dúvidas, se tiverem, ótimo, fiquem à vontade. Se não tiverem e já responderam a chamada, nos vemos daqui uma semana. E em qualquer momento, gente, se tiverem com dúvida em alguma coisa de uma das frentes, vocês podem mandar também lá no grupo da WhatsApp ou direto lá para poder tirar a dúvida de vocês. Beleza? Então é isso aí. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, João. Até semana que vem. Falou, Boa semana. Tchau, Boa aula. O dezembrão. Jogo da máquina quinta-feira.